Está começando o podcast Aventuras Cafeinadas, onde conhecimento e cafeína se encontram a cada episódio. Olá, entusiastas de café e da curiosidade. O Éder vai falar de novo aqui que nós estamos sem café, mas a gente tem água aqui hoje. Sacanagem. Precisamos ter tempo, cara, o Éder. Pô, cara, tava na aula, dando aula até agora. Gente, sejam todos bem-vindos a mais um episódio vibrante aqui no Divina Ceia. Hoje nós estamos com uma amiga muito querida aqui para entrevista. Então estamos aqui diretamente do restaurante Divina Ceia. Eu sou o professor Ângelo Benetoli, estou com o meu amigo, companheiro Éder Piccoli, e essa entrevista hoje promete. Esse mês, galera, esse mês agora de maio, né, nós vamos abordar sobre cultura e comunicação. Cultura e comunicação, então vai ser um mês muito especial. E a entrevista de hoje promete ser empolgante, profunda, enriquecedora nesse mês. Estamos completamente imersos nessa ideia de cultura e comunicação, que são aspectos fundamentais e atemporais. Montamos uma série de discussões profundas, carregadas de informações valiosas sobre essas temáticas, para enriquecer o teu pensamento, fazer você pensar junto com a gente aqui, sair fora da caixa. No episódio de hoje, fazemos também uma homenagem especial a língua portuguesa, né, Éder? Nós temos aqui, trouxemos uma pessoa que representa muito, pelo menos a nossa visão aqui, cara. A gente tem uma admiração muito grande pela professora Thaís, né? Daqui a pouco ela vai dar o ar da graça para nós aqui, nessa conversa, vai enriquecer esse dia. E nós estamos celebrando aqui o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Apesar de hoje ser dia 13, o Dia Mundial da Língua Portuguesa é comemorado no dia 5, né? 5 de maio. E nada mais do que trazer uma pessoa que tem tanta expertise no assunto para falar sobre comunicação e língua portuguesa. Então, acomode-se aí, afie seus ouvidos, vamos para mais uma jornada intelectual, está na hora de embarcar. Boa tarde, hoje tem que ser boa tarde, né? Já é uma hora. Boa tarde a todos, apesar que a gente ainda não almoçou. Mas sempre lembrando, minha reivindicação máxima de começo de podcast é: cadê o café? Isso é inadmissível. Não ter café, inadmissível. Se chama Aventuras Cafeinadas, precisa do café, tá? Mas vamos lá, meus queridos, minhas queridas. Vocês já almoçaram, então pegue a sua dose de cafeína básica. Senta aí na poltrona, do psite da poltrona. Você da poltrona e vou começar. Então hoje, como eu já citou, em homenagem ao Dia Internacional da Língua Portuguesa, lembrando como é que é, Éder também é cultura, ó, detalhe, tá? A língua portuguesa é a única língua falada em todos os continentes, ou seja, pelo menos existe em cada continente um país que a língua portuguesa é oficial. Chupa inglês, tá? Nenhuma outra língua tem isso, é só nossa, tá? Ora pois. Aqui do nosso lado, né? Como a gente falou, é um prazer, admiração profunda, professora de língua portuguesa, se eu falar errado, corrige, tá? Thaís Armelin Elias. Exatamente. Tá. Professora do Núcleo de Umuarama e do Colégio Girassol Cima, ou seja, parceira de trampo nosso aqui, tá? Formada em letras pela UEM. O Ângelo não sabe disso, tá? Minha caloura. Ah, é? Não acredito. Minha caloura. Não acredito, eu sabia. Exatamente. Minha caloura, tá? Acho que eu tava no terceiro ano. E eu cheguei no primeiro ano lá na UEM, isso mesmo. Tá vendo? Só que nós não nos encontramos nós nos encontramos na UEM, tá? Realmente, já entrava naquela fase de tem que fazer estágio, vai ter que trabalhar e tal, e à noite aparecia só em algumas aulas, né? Então tá, beleza. Mas não veio o caso. Tá, formado em letras pela UEM, especialista em língua portuguesa e literatura no contexto educacional pela Unicesumar, mestra em letras pela Unicentro e atualmente doutorando em letras também pela Unicentro. Então, vamos começar a nossa viagem. Seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite, tá? E vamos começar as brincadeiras da nossa tarde.
Perfeito, perfeito, perfeito. Olha lá, galera. Lembrando que se você quiser fazer pergunta para a Thaís, fique à vontade, é só mandar mensagenzinha. O Éder está vendo aqui, ele vai falar aqui as mensagens de carinho, mensagens com dúvidas do coração. Pode mandar aqui que ela vai responder tudo. Ela falou pra gente, o que você quiser perguntar, ela responde. Cara da Thaís, tudo bem contigo? Tudo bem, eu que agradeço o convite para estar aqui com vocês. São meus dois amigos, parceiros de trabalho, da vida. Então é uma alegria, um prazer imenso estar aqui representando esse Dia Mundial da Língua Portuguesa. Essa língua que é tão viva, dinâmica, imutável. Então, muito obrigada, gente. Olha, Thaís, realmente é um super prazer em ter você conosco, né? E para iniciarmos então essa conversa, a gente gostaria de mergulhar um pouquinho na sua história, na sua trajetória pessoal, sua trajetória acadêmica. Quem é, como diz o Éder, Thaís Armelin Elias, além de suas conquistas profissionais? O que motivou então você a seguir a profissão de professora de língua portuguesa? Quais foram os momentos, experiências que foram decisivos ali para a tua carreira profissional, Thaís? Bom, então além da professora Thaís de língua portuguesa, né, às vezes os alunos perguntam, você só é professora? Não, né? Não trabalha em outra coisa. Então eu sou a Thaís, que é filha, né, filha da Dona Maria, do seu Agostinho, lá de Maringá, minha base, né, minha família. Sou a Thaís, que é esposa do professor de biologia Marcelo, meu companheiro há 17 anos, né, o amor da minha vida, quem acredita em mim muitas vezes mais que eu mesma. Sou a Thaís, que é mamãe da Isabela, né, de 12 anos, essa menina incrível, com quem eu adoro conversar, assistir séries. Sou a mamãe do Henrique, de 6 anos, com quem eu jogo futebol, quem eu convenço para ser palmeirense, mas ele se diz flamenguista, né? Sou a Thaís, pesquisadora, né, doutoranda, que ama ler, que ama escrever, que ama estudar. E a Thaís também, que é mulher, né, que luta aí pelos seus direitos, pelo mercado de trabalho. E o que me motivou, né, na área de língua portuguesa? Eu tinha uma professora excepcional, no 8º ano, lá em Maringá, Colégio Teobaldo Miranda Santos, professora Maria Capelassi. Ela me deixava corrigir provas junto com ela. Nossa. Provas de língua portuguesa. E ela explicava com tanto fervor, com tanto amor, né, que eu falei, olha só, acho que eu quero isso para mim. Só que anos se passaram e, como todo adolescente, nós entramos em dúvida, né, o que fazer. Sim. Sempre gostei muito de esportes, tentei educação física, quase entrei, ainda bem que eu não entrei, né? Imagina ela de professora de educação física, cara. Jogo vôlei, hein, gente? Jogadora de vôlei. Mas, enfim, não deu muito certo, né? Aí eu tive que voltar e perceber as minhas aptidões, né? O que eu mandava bem na minha vida. Então, tentei língua portuguesa, né? Primeiro na faculdade particular, depois passei na UEM. Só que, mesmo dando aula já de língua portuguesa, eu tive dúvidas se realmente não era educação física. E somente na minha especialização, está fazendo 7 anos, que eu tive a certeza da língua portuguesa. Foi quando eu me encontrei com a análise do discurso. E eu descobri essa língua que produz efeitos de sentido. Né? Michel Pechet, Michel Foucault. E eu disse, uau, descobri o meu lugar. Realmente é a língua portuguesa. Então, hoje eu tenho certeza, né? Tive ali influências, professores excelentes, mas foi recentemente que eu tive a total certeza de que eu estou no lugar certo. Fantástico, né? É muito bom falar com quem tem aquela paixão, né, pelo negócio, pela coisa, né? É top, né? Claro que é. E é interessante que eu acho que o que a Thaís pontuou é assim, acho que todo mundo em algum momento da vida profissional se questiona se realmente está no caminho certo e se está no caminho certo, como fazer ficar melhor, né? Mas vamos lá então, dentro dessa linha da UEM, dessa época e tal, é claro que a gente tem os nossos cafeinados são múltiplos, né? Então nós temos papais, mamães, alunos e tal. Então a gente queria saber assim, para essa galera que está no terceirão, que tem essas mesmas dúvidas que nós, porque a gente é cringe para essa galera, né? Os adolescentes, era toda a gente com cringe. Ai, professor, você sabe essas histórias da década de 90, como você é velho, tal. A gente é cringe. Mas a gente, de um certo modo, a gente
viveu lá atrás os mesmos anseios que eles estão vivendo agora. Escolha profissional, como é que eu nunca lembro, eu nunca esqueço a minha formatura, como é que é? A gente se formando e eu virei para um amigo e falei, nossa, a gente está passando de futuro da nação para índice de desemprego social, alguma coisa assim, eu falei alguma coisa assim, né? Então a gente ficou olhando assim para mim, pô, pior que é, né? Então assim, para essa galera que vai prestar vestibular e tal, qual que é os conselhos que você dá para eles? E tipo assim, e esse pessoal que tem, hoje eu estava até comentando com ele, teve um aluno que chegou para mim e perguntou, professor, quais as universidades de letras aqui no Paraná que são boas? Então, para essa galera que quer ser professor, que quer prestar essa área, quais são as suas dicas valiosas? Quais são os seus conselhos? Até de repente, quem não quer seguir a carreira de professor, mas esse pessoal terceirão, qual que é a dica que você passa para eles? Experimente, viva, sinta. Muitas vezes nós ficamos nessa ânsia, né, de descobrir, será que é isso na minha vida? A família às vezes acaba impondo algumas coisas, olha, tem que ser medicina ou direito, é a sua vida, né? Então, acho que tem que experimentar, tem que pesquisar as faculdades, tire dúvidas com seus professores, temos excelentes professores aqui, né? E vá pesquisando, vá sentindo o teu momento, vá sentindo as suas aptidões, né? Converse com a tua família. Não se sinta só, não fique sozinho nesse momento, né? Tem que buscar apoio, tem que buscar ajuda e sair dessa angústia de que todo mundo tem que sair também do colégio terceirão e entrar na faculdade. Muitas vezes não é o teu tempo, né? Eu saí, eu tinha certeza que eu ia passar e não passei, né? Mesmo sendo ali uma das melhores da sala, não entrei. Fiquei muito triste, mas eu precisava passar por aquilo, porque eu precisava descobrir o meu lugar. Fui trabalhar no escritório de contabilidade, atrás de um computador, e falei, não, isso eu não quero para mim. Aí fui me percebendo, me conhecendo, me autoconhecendo e percebendo o meu lugar. Né? Agora, essa galera que quer ser professor, né, que quer entrar na língua portuguesa, ouse, né? Precisamos ser ousados nessa profissão. Eu acho que nós temos uma sociedade que tenta nos engessar. Nós vamos passar e vamos passar por isso, né, por apostilas, temos que cumprir, né, planejamentos, mas além de tudo, nós temos que ousar. Né, temos que ouvir o nosso aluno, saber quem é o nosso aluno, com quem eu estou trabalhando, né, com quem eu estou lidando, aí, porque o aluno não chega para nós vazio, né, ele chega para nós cheio, muitas vezes precisa ser reformulado, repreenchido, mas ele chega até nós dotado de conhecimento. Então, quem é esse meu aluno? Em que eu posso contribuir com ele? Né? A sala de aula é muito mais que a produção de conhecimento. É o lugar do abraço, é o lugar do sorriso, é o lugar do carinho. E apaixone-se pela sala de aula, né? Eu sou completamente apaixonada pela sala de aula. Topzera. É justamente, né? É uma questão de carinho, né? Não é só uma questão da profissão em si, algo executável lá, você vai lá e faz, né? Tem que ter esse apreço, né? Gente, mas vamos lá, né? Continuando, mais perguntas aqui para a Thaís. Tem comentários aí, É só a galera da sala de aula. Mas, manda lá, salve. É essa molecada. Tá certo, galera. Galera, muito obrigado pela presença de todos vocês. Gente, agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais dentro dessa temática da língua portuguesa, lembrando que nós estamos comemorando aqui o Dia Internacional, o Dia Mundial, né, da Língua Portuguesa, né? E está até estabelecido pela ONU, então, esse dia, né, como o Dia da Língua Portuguesa. Thaís, professora Thaís, como que você acha que a língua portuguesa contribui para os processos de comunicação, interação cultural? Já visto que a gente está falando, né, as temáticas voltadas, né, para a língua portuguesa aqui, né, mas a ideia é o foco da comunicação. Então, fala para os nossos telespectadores, Thaís. Bom, a língua portuguesa ela é um instrumento de comunicação. Né? Como eu disse no começo, ela é uma língua que é viva, que é dinâmica, que é mutável, que muda com o tempo, né, com a sociedade, com a história. E principalmente é uma língua que produz sentidos. Então, quando essa mensagem mesmo nós estamos passando para quem está em casa e aqueles que irão nos ouvir depois, não é somente uma mensagem que sai de um ponto A para um ponto B, né? Não sei eu que digo isso, isso é Michel Pechet, né? É uma pluralidade de sentidos está sendo produzido aqui, porque eu acho que eu tenho domínio daquilo que eu estou falando, mas eu não tenho domínio no que está causando nem vocês dois, essa minha fala, muito menos quem está em casa. Justamente. Então, essa língua que produz sentidos, né? Foucault diz assim, olha, essa pluralidade de significados em torno de um único significante.
Então, essa língua, ela é produtora de sentidos, ela é um dos grandes instrumentos de comunicação. Interessante isso. Acaba sendo interessante porque assim, a gente pensa da língua dentro dos contextos. Então, quando você pega o contexto político, uma fala causa um impacto. Vai para o contexto esportivo, uma fala gera um impacto. Agora, pensando nessa questão dos impactos, né, vamos pensar num dos últimos, não vou falar bem o termo impacto, mas uma das últimas coisas que trouxe, que é essa revolução tecnológica. Então, essa questão da tecnologia dentro do nosso dia a dia e dentro da comunicação. Então, a gente queria saber, assim, tipo, quais são os impactos, qual tem contribuição, não tem contribuição, o que esses avanços tecnológicos hoje traz para a língua portuguesa? Mudanças. Né? A língua, ela muda. Né? Ela muda para a história, com a sociedade, com os avanços tecnológicos. Então, a língua ela vai se adequar. Então, se a tecnologia, sei lá, surge uma nova tecnologia, quem que vai nomear? É a língua. A língua é responsável por nomear, por dar nome, olha os substantivos ali, né? Então, essa língua não vai se adequar somente ao contexto aí tecnológico, mas a qualquer âmbito da sociedade. Então, se surge um grupo social, precisa ser nomeado, essa língua ela vai se adequar também, né? Então, ela vai se ajustando de acordo com o tempo, com o espaço, geograficamente, politicamente, historicamente, de acordo com as situações de comunicação. Nós estamos aqui num bate-papo, então nós estamos numa linguagem informal, então nós estamos adaptando a nossa linguagem aqui agora. Então, ela é totalmente variável, totalmente adaptável, totalmente flexível e inesgotável. E é interessante, né? Quando fala de linguagem, né, a gente vai para outros patamares, outros âmbitos, né? Por exemplo, você que está aí online agora, assistindo, você está sendo utilizado um algoritmo que utiliza uma linguagem para você poder utilizar a internet, para você poder fazer essa utilização. Então, não tem como, né? É uma coisa imprescindível, né? A linguagem é muito importante, não tem como a gente ficar sem, né? Tudo acaba precisando desses códigos, né? E aí existem vários símbolos, né, para representar isso e que vai sendo alterado com o passar. Pode falar. Aí bate no meu coração semiótica. Olha lá. Mas fala. Não, é que a gente não chegou a ter semiótica na UEM. Era o que eu queria ter trabalhado no meu. Eu lembro que a hora que é que assim, como é que é? Já que é o momento, abre o seu coração. É assim, a Thaís botou uma coisa bem legal. A Thaís, o que aconteceu? Ela terminou o terceirão, parou e depois entrou no vestibular. Eu fiz o processo contrário. Eu terminei o terceirão, prestei e passei na UEM. Então eu vinha em sala de aula, 10, 11, 12, 17, 20 e pouco. Eu brinco muito, mas eu cito uma ideia do Drummond. Se eu saio da UEM e vou pro mestrado, eu saía matando gente. Né? O Drummond, lembra que o Drummond fala isso? Ele escreve porque senão ele matava pessoas. Então o que acontece? Eu precisei parar. Eu precisei ver o outro lado da moeda. Então, entrar no mercado. Por isso que hoje eu tenho uma dificuldade tremenda de mestrado e doutorado. Eu comecei a fazer mestrado na UEM uns 10 anos atrás, eu parei. Eu achei massa, mas era tipo assim, e se o personagem fizesse isso? E se? Eu ficava, caramba, mas e se o escritor não pensou no e se? Que eu gosto muito da área da literatura. E aí eu queria ter feito as minhas ideias da monografia era ligada à semiótica, que era ligada ao teatro, a ideia das cores, tudo mais tal. Então quando entra essa ideia de algoritmo, tudo mais tal, entra essa questão da semiótica. Aí bate no coração, porque eu sou apaixonado pela semiótica, apesar de conhecer bem pouco, não sei. A semiótica seria o seguinte, seria a análise dos elementos que constituem um texto ou constitui, lembrando que texto pode ser verbal, não verbal, tal. Então, por exemplo, pega a propaganda, eu estava esses dias dando um exemplo, pega a propaganda. Por que a Coca-Cola não inclui o vermelho, o azul, na propaganda? Porque faz referência à Pepsi. Mas a Pepsi pode incluir o vermelho, porque uma parte do logo da Pepsi tem o vermelho. Então, acontece, tinha eu sei que pode ser até brincadeira, mas, por exemplo, antigamente, o Pelé era garoto propaganda da Coca-Cola. Entendeu? Então, é isso que a semiótica mexe. Então, por exemplo, você vai para o teatro, pega o Alto da Barca do Inferno, céu e inferno.
aí a gente já sabe que o azul tem uma visão divina. Então a gente vai carregar um lado de azul, de música celestial. Do outro lado você já põe o vermelho. Então o discurso, a semiótica trabalha com isso. Isso a hora que você começa a sentar e estudar, com todo respeito, para quem gosta de essas coisas de matemática, isso é apaixonante. Porque você entra na área da história, começa a analisar, por exemplo, da Geraldo Vandré, para quem não falei das flores funcionadas lá. Pronto. Semiótica é de Deus, gente. Isso não. Desabafei. Gente, você viu? O homem ficou feliz, cara. Esse gosta mesmo da parada. Olha só. Gente, o papo tá muito bom, mas agora é hora do jabá. Antes do jabá, fala aí, tem alguém? A Bruna colocou aqui amo vocês. Eu também amo você. Quem mais aqui? Deixa eu ver se eu acho mais alguém aqui. Lindos. Pra nós, tá? Lindos. Tá cego, né? O Arthur tá com perdido, deve ter entrado atrasado, tá? Mas a galera aqui tá mandando mais... Oi, tudo bem? Vem sempre aqui. Tô presente. Tamo junto, galera. Obrigado pela participação de vocês. Daqui a pouco, né, a gente vai tacar fogo no parquinho daqui a pouco, né? A gente vai começar a perguntar sobre os trabalhos da nossa excelentíssima professora Thaís. Galera, então agora é a hora do jabá. Para você que está aí em casa, né, tá de boa. Se hoje você já almoçou aí, porque tá um pouquinho mais tarde hoje, lembra que tem o Divina Ceia. Fica aqui na rua Arapongas 3923, tá? Então, descendo a Rainha dos Calçados, a Praça Arthur Thomas, fácil de achar, Divina Ceia, comida saborosíssima. Daqui a pouco você vai ver o pratão que o Júlio vai trazer aqui pra gente. Thaís vai tirar a barriga da miséria conosco aqui. Toda sexta-feira a gente, bate aquele pratão gostoso aqui. E se você quer fazer o pedido, né, desse prato, é só você entrar no WhatsApp 44-3152-1852. WhatsApp 44-3152-1852. Faz o seu pedido. Além desse prato feito, que a média é de R$14,90, acho que é o prato, R$14,90 que você paga aqui no prato feito. Você tem uma variação do cardápio, todas as vezes, nunca se repete. E você também pode fazer esse pedido, de repente, de um bife à parmegiana, um prato diferente. Só você entrar em contato que o Júlio vai mandar todo o cardápio para você. Se liga aí, Divina Ceia Restaurante. E aí, ademais, siga a gente nas redes sociais. A gente podia estar matando, roubando, mas estamos aqui humildemente trabalhando, pedindo para você seguir a gente nas redes sociais. Tanto Divina Ceia, tá? Coloca aí no Instagram, @DivinaCeiaUmuarama. Coloca também lá Aventuras Cafeinadas. Não é descafeinadas, é Aventuras Cafeinadas. Que descafeinada. Tá de brincadeira. O professor vive na base do café, né? Não tem jeito. A gente já tomou nossa cota hoje ali no Colégio Geração Acima, já bagaçamos lá. Então, segue lá. Segue também no YouTube, cara, você ajuda bastante a gente lá no YouTube. Segue o nosso canal lá, né? Curte o nosso canal, deixa um joinha, like e tudo mais. Se inscreva, né? Como diz a galera, se inscreva lá. Daí, pessoal, também, se você quiser, tem a possibilidade do Spotify. Spotify não paga também, tá, galera? Você pode seguir o Aventuras Cafeinadas lá. Toda vez episódio editado é enviado diretamente para lá. Quer ser um patrocinador do podcast? Fazemos a sua propaganda aqui também, tá? Então entre em contato com o 4499591026, beleza? É isso aí, galera. E vamos lá para mais conversa. Vamos aqui, o negócio tá bom. E agora a gente vai começar com umas questões um pouquinho mais profundas, né, Éder? Ai. Justamente, Thaís. Bom, Thaís, no seu artigo de mestrado, Thaís, eu vou ler aqui, né? Porque é um nome aqui um pouco longo, até nem tanto, mas História, Mulher e Bruxaria. Olha lá, presta atenção. Clarice Lispector na Desordem do Discurso. Você escreve lá na parte do resumo, né? Você colocou lá assim, Thaís: constantemente no decorrer da história, as mulheres que ousaram fugir ao engessamento das condutas outrora dado ao feminino, foram subjetivadas como desobedientes e até mesmo como bruxas. Explica pra gente, Thaís, mais sobre essa afirmação.
Agora você foi profundo, hein? Bom, esse artigo é um artigo que eu escrevi em parceria com a minha orientadora, professora doutora Denise Gabriel Witzel, da Unicentro. Então, se eu estou aqui hoje é porque eu tenho pessoas que acreditam em mim, né? E essa é a minha grande incentivadora, um espelho de profissional, de professora e de mulher na minha vida. Então, não poderia deixar de citá-la. Então, é um recorte da minha dissertação de mestrado. E o que chamou a nossa atenção, né, foi Clarice enquanto uma mulher bruxa. Clarice, ela é considerada por muitos, especialmente pelo biógrafo Benjamin Moser, que é essa biografia que eu analiso, de mulher bruxa, bruxa da literatura brasileira, grande bruxa da literatura. E eu falei, peraí, bruxa por quê? Né? Por que não fada, por que não santa, por que não maravilhosa? E eu falei, por que logo bruxa, né, para essa grande escritora? Então eu fui buscar, analisar, né? Vale deixar claro que é uma perspectiva, é uma leitura minha, né, a minha análise. Existem outras possibilidades de leitura. Então, eu fui estudar Clarice. Eu percebi que Clarice, ela é excepcional. Suspeita falar, mas ela foi uma mulher muito ousada. Então, Clarice, imagina, né? 1920, 1977, década de 40, 50, 60, uma mulher escreveu. Agora sim, No agora ar, sim. novamente. Agora sim. Estávamos falando da maravilhosa Clarice Lispector, então ela usou, né? Ela buscou trabalhar, ela chegava nas revistas e falou, olha, eu tenho um conto, você quer publicar? Então, Clarice, ela pisou em lugares não destinados para o sujeito feminino da época, né? O lugar da razão, o lugar da escrita, Guimarães Rosa, Machado de Assis, era um lugar destinado para o homem da época. Então, assim, Clarice foi designada enquanto bruxa porque ela ousou, porque ela pisou nesses lugares que não eram destinados para a mulher da época. Então, ela reinventou uma nova forma de ser mulher. Ela mostrou que o feminino poderia entrar a lugares que não eram destinados. Né? Porque quem é a mulher bruxa? O professor Ângelo, professor de História, maravilhoso, está aqui. Se voltarmos, Ângelo, na Idade Média, Justamente. Nós vamos perceber, né, que caça às bruxas foi um tremendo ato de misoginia. Então, aquelas mulheres que tinham outros talentos, outras habilidades, que não ser somente ficar em casa, cuidar dos filhos, mas que eram curandeiras, parteiras, que cuidavam das suas terras, foram muitas vezes chamadas de bruxa. Então, Clarice foi designada bruxa porque ousou. Pagaram com a vida, né? Exatamente, pagaram com a vida, né? Foram queimadas, porque ousaram sair desse engessamento, né, outrora dado ao feminino, ao sujeito mulher. Então, Clarice, ela extravasa, ela vai além, ela brilha, ela conquista e alcança esse lugar da escrita, da razão, não somente da emoção, mas da razão, que era então designada aos homens. E é engraçado, né, como a gente tem esses resquícios, né, até os dias atuais. Ainda, por mais que mudou muitas situações, ainda existe aquela coisa assim, isso não é coisa de mulher, né? Ou isso não é coisa de homem, né? E a gente vai observando. E talvez, né, a gente observa que também que no decorrer da história, as mulheres, às vezes tem gente que se pergunta por que não existem tantas mulheres cientistas, mulheres escritoras? E isso foi porque as mulheres foram podadas no decorrer da história, né? Foram consideradas bruxas aquelas que ousaram e pagaram um preço muito caro por isso, né? Exatamente. Tem uma grande historiadora da história das mulheres, a quem eu trago também para pesquisa, que é a Michelle Perrault, francesa, e ela fala que as mulheres, por muito tempo, nós somos silenciadas e tentam nos silenciar ainda, né? Que bom que trouxeram uma mulher no Dia da Língua Portuguesa, com toda a admiração pro meu amigo Éder, né? Mas as mulheres, elas têm uma história. E hoje, nós aqui, nós três, né, com toda essa galera especial do outro lado, falar da história das mulheres é uma forma de tirá-las desse silêncio que por muito tempo tentou encobri-las. Justamente. Nós fizemos uma palestra na Unipar, lembra, Éder? A gente estava falando sobre literatura, o papel da mulher na literatura, só que lá a gente abordou com a Simone de Beauvoir, né? E ela fala justamente sobre essa questão da mulher como uma extensão do homem no final das contas, né? É como se fosse um objeto onde o homem tem faz o que quer. Uma garrafa, trago aqui, coloco aqui, e era dessa maneira que a mulher era vista, né? E é bem isso. E na literatura a gente consegue observar essas multifaces que a mulher vai passando no decorrer da história, a gente consegue acompanhar bem isso, né? É que é assim, ó. Até o questionamento dos alunos, que eu acho bem interessante.
você pega aqui, vamos pegar ali, por exemplo, igual hoje falei numa turma do Romantismo mais tal. O público consumidor era o público feminino, mas os autores eram masculinos. Então você vê isso aí. Aí precisou surgir a Inglaterra, surgir as primeiras mulheres, que no começo eles escreviam colocando o nome de homens, né? Lembra Orgulho e Preconceitos, e Razão e Sensibilidade. Então você tinha esse processo. E o que é interessante da Clarice é que é o seguinte, essa virada para 1900 é de Semana de Arte Moderna, aí começa a surgir a Anitta, a Tarsila, mas elas vão surgir nas artes plásticas. E sempre lembrando que é interessante que hoje eu estava até apontando para um terceirão, qual que é isso aí? O Ozzy era rico. A Anitta, quando vai receber o convite, ela, num primeiro momento, ela declina. Por quê? Porque ela vira, eu não quero ser motivo de chacota de novo, porque o Monteiro Lobato já tinha arrebentado ela num artigo, e vocês são ricos, vocês podem perder milhões. Eu tenho minha arte como fonte de vida e fonte de renda. E aí surge essas figuras, surge a própria, depois Cecília Meirelles, mas tudo numa área poética, que parece que assim, eu não sei se vai soar machista que eu vou falar, mas assim, os homens, as mulheres podem participar da literatura. Tá, mas só fazendo poema. Entendeu? É uma coisa assim. Aí vai surgir uma figura interessante como a Clarice, que vai romper essa barreira. Então, e ela é uma escritora, uma escritora sagaz, e uma escritora que não é para mentes fracas. Você vai ler Laços de Família, você chega no meio do conto, você fala, pera lá, quem está falando agora, quem está escrevendo? Então, tipo assim, ela requer uma habilidade. Então, ela requer. Então, talvez é nesse ponto que eu acho que fica fascinante essa ideia de bruxa. Além dela entrar nesses espaços, outrora masculinos, ela consegue entrar assim, ó, eu entro e sou melhor que eles. Exato. Acho que esse é o viés que ela pontua. Porque você pega, ler Laços de Família, é difícil. Ler A Hora da Estrela, três narradores diegéticos, são 3 dentro da história. Então você se perde no meio. Tá? Então ela requer todo um processo de habilidade. Coisa que, de repente, claro que eu vou fazer para, mas o Machado, por exemplo, não montou. O Monteiro e o Lima Barreto não montaram. Então, esse é o fascinante. Acho que daí que vem essa ideia. Tá? E Clarice é fascinante, tá? Fascinante. E aí, pontuando, você já pontuou bem a ideia da questão da bruxa. Mas eu quero tentar ligar com a ideia do Foucault e a análise do discurso dele. Onde você conseguiu extrair essa ideia? Foucault, análise, que são partes teóricas, com a ideia de bruxa da Clarice. Sim. Eu disse no dia da minha dissertação que eu fui apresentada e defender, eu disse que Clarice Lispector, Michel Foucault e a minha orientadora, eles mudaram a minha vida. Né? Foucault, ele é um pirotécnico. Quem diz isso é Rosário Gregolin, quem trouxe a análise do discurso Foucaultiano para o Brasil. Por que pirotécnico? Porque ele transita pelas diversas áreas do conhecimento. Né? E Foucault, onde que nós das letras nos aportamos em Foucault, nos filiamos a Foucault? A partir do momento que Foucault toma o discurso enquanto objeto das suas análises. Então, lá na Arqueologia do Saber, nesse grandioso livro, dificílimo de ler, tem que ler umas 15 vezes, e você não vai entender, vai aos poucos, né? Mas lá ele propõe um método arqueológico, que é um método para se analisar discurso. Então, ele compara esse método com um arqueólogo, um escavador, que vai escavando, só que vai além das evidências. Então, Foucault, ele não olha, como os historiadores, para a linearidade da história. Ele vai nas lacunas, nos rastros da história, né? Em busca o que tem, de fato, por trás disso aqui. O que não foi narrado, o que não foi contado. Né? Então, Foucault, ele é esse cara que vem, né, ao encontro de nós das letras com a análise do discurso Foucaultiano. Então, ele é a minha perspectiva, a minha linha, né, teórica, metodológica, e daí casou total com Clarice Lispector, porque, como eu disse, o que tem por trás desse enunciado bruxa? A princípio tão irrelevante, né, Clarice bruxa, mas eu falei, olha, tem algo por trás ali. Então, o que eu cheguei, né, pela essa arqueologia Foucaultiana, o que eu fiz? Eu fui escavar esse enunciado. Então, eu descobri nessa análise 2 coisas. Primeiramente, que esse enunciado bruxa, ele carrega, né, um tom pejorativo dessas mulheres, porque bruxa está ligada a algo negativo. Nós buscarmos no próprio dicionário da língua portuguesa, bruxa é aquela que faz maldade, é feia, nariguda, que dá aquela gargalhada estridente, né, do filme de terror. Então, ela traz essa ideia da malignalidade mesmo.
Então ela carrega a Clarice Bruxa, quando ela é designada por 3 vozes masculinas. Quem quiser saber vai ter que achar minha dissertação e o artigo lá, né? São 3 vozes masculinas que a chamam de bruxa. O artigo eu coloco depois na descrição, tá? Isso. Beleza? Então carrega sim esse preconceito, essa misoginia, mas, no entanto, entretanto, todavia, carrega por um outro lado uma ressignificação desse estereótipo bruxa. Ela atualiza esse estereótipo, ela traz aqui Clarice Bruxa como algo positivo também, como a ideia, como Foucault aponta, da transgressão, né? Ele tem um prefácio que ele fala sobre a transgressão. Então essa ideia dessa mulher que é empoderada, dessa mulher que desobedeceu, que rompe com as regras da sua época, lá, década de 40, como eu disse, 50, 60, e ela vai brilhar, ela vai escrever, como o professor Éder colocou, mas o que ninguém escreveu no modernismo brasileiro, né? A sua literatura intimista, perscrutando ali o interior de seus personagens, ela fez o que ninguém fez no modernismo, então ela alcança esse lugar. Então são 2 coisas, ela traz Clarice Bruxa, um tom pejorativo sim, de misoginia sim, mas por outro lado ela traz essa ideia do empoderamento feminino. Ela reatualiza, ela traz uma bruxa para um lado, para um viés, para uma perspectiva positiva, daquela mulher que alcança o seu lugar e brilha. Legal. Excelente, né? Galera, olha só, mas a professora Thaís aqui, ela tá fazendo doutorado agora, né? A gente trouxe uma notícia aqui, uma ideia quentinha aqui para vocês, que não tá nada pronto ainda, né, Thaís? Mas olha só, a gente ficou sabendo aqui que no doutorado dela ela vai abordar... Eles estão investigando, gente. Certo? Primeira mão. Você vê só, sobre o silenciamento das mulheres de rua, analisando o documentário Eu Moro em Qualquer Lugar. Compartilha com a gente sobre esse fascinante trabalho aí, Thaís, que você vem desenvolvendo. Como o Ângelo falou, ele está em andamento, é um projeto de tese, né? Só no 2º ano de doutorado, tem mais 2 anos pela frente, árduos. Mas me inquietou porque, como estudante da área das mulheres, né, que é a linha de pesquisa, lá do meu grupo de pesquisa, lá da Unicentro, me inquietou essa história das mulheres. Será que essas mulheres em situação de rua fazem parte dessa história? Será que essa é a minha pergunta de pesquisa, né? Será que essas mulheres foram alcançadas por esses movimentos feministas? Porque nós falamos, olha, a história das mulheres mudou. Se eu estou aqui hoje numa entrevista com 2 homens, é porque muitas lutaram antes de mim. Então, eu me questiono, será que essas mulheres que estão em situação de rua fazem parte dessa história? Foram alcançadas? Então, eu quero saber, nessa pesquisa, o que é ser mulher, pela perspectiva dessas mulheres que estão nas ruas. Né? Então, quando o Ângelo falou de silenciamento, eu comecei a entrar num site chamado, na verdade, é o Instagram, São Paulo Invisível. E lá eles trazem enunciados, falas de moradores, homens de rua. E daí eu falei, mas cadê as mulheres? Como que eu vou analisar se não tem voz de mulher? Daí minha orientadora falou, Thaís, é o silenciamento. Deu ops, né? Então eu falei, as mulheres, elas estão? Onde estão essas mulheres? E daí eu me deparei com esse documentário, Eu Moro em Qualquer Lugar, que são vozes de 40 mulheres. Algumas em situação de rua, outras passaram por essa situação, assistentes sociais, médicas, que estão em contato com essa população. E daí eu falei, uau, elas estão ali. E por que estão sendo silenciadas? Então, tudo isso é um processo, ainda pela perspectiva de Michel Foucault, né, com a história das mulheres. Então, isso está em construção. Eu não tenho respostas, né, eu vou responder depois de analisar. Então, a gente pode ter, né, um outro bate-papo para assim que a pesquisa for evoluindo. Então, isso está em andamento ainda, mas é um questionamento para nós enquanto sociedade. Onde estão essas mulheres que estão silenciadas nas ruas? É engraçado, né, você falando, Thaís, que quando a gente também fez essa análise sobre a questão das mulheres na literatura e falando lá sobre a Simone, a gente lá nos estudos mostrava lá que ela falava que a mulher é a minoria da minoria. Né? Então, quando tem a questão das minorias, então existe lá a minoria judaica, a minoria africana, né, afrodescendente, existem várias minorias, vários grupos pequenos, mas ainda... Agora sim, é ao vivo o negócio, alguém liga, já dá uns tilt aí, né? Mas aí acredito que aborda essa questão, porque a história às vezes é contada, em muitos aspectos foi contada pelos vencedores, né? Então, quando o Foucault, ele... sim, né? A história é um lado dos vencedores.
Justamente. E aí você começa a ver autores que vão buscar essa perspectiva, né, das minorias mesmo, dessa história micro, né, não uma história macro, né, algo gigantesco, suntuoso. Não, eu quero saber, igual a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo um momento histórico aqui nesse momento. Estamos vendo aqui o que pensa a Thaís e os trabalhos que ela está fazendo. Então, é uma questão de buscar o individual, né? Eu acredito que o seu trabalho venha colaborar nesse sentido, né? Dar voz para essas mulheres, porque elas também fazem parte da história, também estão aqui nesse contexto conosco, né? Éder, tem alguma pergunta aí da galera? Perguntinha não, mas tá aqui, ó, a Thaís do Terceirão mandou: sou fã. Deixa eu ver o que. Opa, deixa eu colocar o que mais aqui. O restante da galera tá entrando aqui e beleza, tá. Mas o toque foi só da Thaís mesmo, tá? Você botou essa ideia de história e da gente tá fazendo história, tô fazendo história, e acaba sendo um pouco isso se a gente levar essa questão do silenciamento, né? A gente for ver, a sociedade. Eu coloquei uma redação para uma galera perguntando se a cidade era para todos. E uma dissertação. E a pergunta foi essa: o morador de rua tem a mesma cidade que um empresário, que um bancário? Eu pontuei isso. Então, quer dizer, quando você vê que existe dentro da cidade grupos, e alguns grupos se destacam mais que os outros, aí você vê o conceito de silenciamento. Silenciamento de figuras femininas, silenciamento dos moradores de rua, silenciamento dos professores que querem ser engessados e não... Entendeu? Então ainda todo esse processo. Tá? Então seria mais ou menos esse viés. Algo a declarar, doutor? Não, eu acho que é isso aí mesmo, né? O que o Éder falou, né? Quando fala sobre... É interessante essa questão dos moradores de rua, né? Porque muitas vezes tenta meio que, vou usar uma palavra mais assim, meio que mocosar, né? Tipo, olha, vamos tirar daqui, vamos colocar em outro lugar. A higienização, né? Justamente. Em outra redação, eu abordei a questão da arquitetura. Lembra o padre... Arquitetura hostil, o padre Júlio Lancelotti. Isso. Eu pontuei isso daí. Tipo, você tem regiões da cidade que os caras colocam pedaços de ferro em bancos, em muretas. Por quê? Para que os moradores de rua não fiquem. E é engraçado como que a sociedade, muitas vezes, ali, os grupos dominantes, eles acabam depreciando a imagem dos indivíduos que estão lutando e que estão dando voz, né, como a Thaís falou, a questão do silenciamento aqui, estão dando voz a essas pessoas, e aí então as pessoas vão falar, não, isso aí não é interessante para nós, não é? É como se fosse, as pessoas tivessem que ficar tapadas, quando começa a ser tirada essa máscara, aí isso não presta mais, isso não vale mais. O padre Júlio Lancelotti, a princípio no mestrado eu ia fazer um projeto com ele, mas daí acabei conhecendo a história das mulheres e mudei de ideia. Mas o Júlio Lancelotti, ele recebe agressões verbais constantemente, né? O padre da noia, o cafetão da miséria, isso está no jornal, não sou eu que estou dizendo, porque ele está diariamente em meio a essa população de rua. Né? Ou seja, é um padre que está rompendo com o capitalismo, ele está dando alimento ao outro, ao pobre, né? Está dando voz e visibilidade a essa população que a sociedade, muitas vezes, como o Ângelo falou, olha, é o corpo andrajoso, é o anormal, Foucault diria, né? E não é nem só uma questão assim de lutar contra o capitalismo, mas uma coisa que rege na Constituição Federal, no 5º artigo, onde diz que todos somos iguais, onde nós temos que, lá diz que tem que parar com a disparidade social, diminuir pelo menos, então está na nossa Constituição de 1988, não é uma coisa tirada do nada, né? E é algo que teria que talvez ser responsabilidade do Estado, né, também. Aqui, ó. É isso que é bate-papo. Isso é conversa para mais de hora, hein, gente? Isso é conversa para a gente passar a tarde inteira. Imagina se tivesse aqui uma habilidinha aqui, negócio. O que acontece? A Sueli, nossa corde, mandando aqui, ó. Fantástica essa moça. Ai, Sueli, beijo, amo você de coração, minha parceira incrível. Nossa chefa. Chefa. Olha lá, então eu sei que o papo tá... Agora eu vou tomar as vozes... Normalmente quem fala isso é o Anjo, né? Eu sei que o papo tá bom, que o papo tá maravilhoso, mas... Tudo que tem começo, tem um meio e tem um fim. Então, agradecer a presença da Thaís,
Foi maravilhoso. A gente precisa, acho que depois da época do vestibular, marcar um segundo, entrar nesses viés. Mas antes da gente encerrar, deixa aí os seus contatos, se você quiser, claro. Sim. Instagram, tudo mais, tal, até pra galera aí de casa entrar em contato, tudo mais. Quiser tirar uma dúvida de gramática, aproveita o momento. Sou eu que agradeço, então, o convite. Gente, foi um prazer imenso estar aqui. Gostaria de mandar um beijo para todos que estão em casa, né? O meu esposo, meus filhos, meus alunos, professores, Sueli, né? Beijo para os alunos do Pedro II, do Colégio Geração Cima, 2 colégios que eu amo demais. E você pode me seguir no Instagram, Thaís Armelin Elias, né? Vai lá que eu aceito, eu sigo também. Né? Os meus trabalhos ali, você tem o Google acadêmico, só digitar Thaís Armelin Elias, meus artigos vão aparecer lá. Na página da Unicentro também, a minha dissertação está disponível, os artigos em anais de congresso e tudo mais. Pode entrar em contato comigo também, eu vou indicando vocês ali, tá certo? Excelente, Thaís. Muito obrigado mesmo de coração. Gente, e essa foi a nossa homenagem ao Dia Mundial da Língua Portuguesa. Parabéns a todos os professores, a todas as pessoas e a todos nós que utilizamos a língua portuguesa, né? Gente, mais uma vez aqui, finalizando esse programa de hoje, é hora de fazer aqui a propaganda dos nossos pratos do Divina Ceia, né, Éder? Ó, você vai ver aqui que não tô brincando. Tô com fome, hein, gente? Tá com fome aqui, ó, a gente vai. Olha Olá. só, o pratão aqui do nosso amigo Júlio. Olha só, do Divina Ceia, lembrando, Rua Arapongas 3923, pessoal. Vem aqui saborear com a gente. Uma satisfação mais uma vez. Siga a gente nas redes sociais, né? Se inscreva no nosso canal, deixa um likezinho lá, @Aventuras Cafeinadas. Vai lá no Instagram também, @Aventuras Cafeinadas, e segue aqui o Divina Ceia, né? Coloca lá, vi vocês lá no Divina Ceia aqui, o nosso amigo Júlio. Um grande abraço a todos e até a próxima. Olha lá, dia 10, teremos mais entrevistados, o nosso show continua. Até mais, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.